Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Hoje eu estou aqui aproveitando o solzinho da tarde para esquentar. Talvez tenha mais ruído, mas vamos fazer a leitura. Estamos no capítulo 1 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, página 33. A codificação foi iniciada e atingiu certo estágio com Allan Kardec. Em outros termos, o código foi parcialmente concluído no século XIX, não totalmente, e acreditamos que jamais o será, dentro das limitações e da transitoriedade das condições peculiares à natureza humana, na época em que vivemos. Pois se há e sempre há de haver complementações, o código não está completo, concluído. Assim, o Espiritismo não está todo codificado, nem o estará no futuro. Haverá permanentemente o que acrescentar ao código. Ou se admite isso, confirmando a linha de evolução, ou se recusa a lógica do raciocínio, infirmando a ideia de progresso. Isso está no livro Biografia de Allan Kardec, volume 2, de Van Tuyl e Thyssen. Então, Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl. Vê que eles falam que a obra, né, a codificação kardeciana, ela jamais vai estar ultrapassada, porque a gente vem falando sobre isso, o quanto que ela, até o próprio Kardec anunciou isso, ela está em contínuo progresso, assim como a humanidade. Então, a humanidade vai progredindo, o conhecimento vai progredindo, a doutrina espírita ela vai absorvendo, ela vai trazendo para o seu corpo de conhecimento aquilo que já se sabe, que não se sabia, passa a se saber, ela vai crescendo, progredindo juntamente. E com isso ele diz, o código não está completo e nunca estará, porque é um código aberto para a mudança. Ele reconhece a impermanência das coisas no sentido de que a gente não tem o conhecimento pleno de tudo. Nós não conhecemos a verdade, isso é uma outra expressão. Nós não sabemos a verdade. Nós estamos em busca dessa verdade, em busca do conhecimento. É o caminho do progresso. Assim é que as ciências e as demais áreas do conhecimento se caracterizam pela constante revisão e contextualização de suas teorias, a cada fase da humanidade, para que o progresso seja o resultado de um processo histórico e cumulativo, dialógico e dialético, protagonizado pelas sociedades. Caso contrário, a reencarnação não teria o sentido de aprendizagem e educação espiritual. Então, veja que é a ênfase nessa questão do progresso. Nós não sabemos e o conhecimento passa por transformações e o tempo todo nós precisamos revisitar, contextualizar aquilo que já está dado. Então, teorias são pensamentos, formas de se entender alguma coisa. Então, eu crio ali uma explicação para determinados fenômenos. Essa teoria, ela tem que estar aberta, ela não pode ser hermética, ela tem que ser aberta, ela tem que ter... eu gosto muito dessa imagem, que é uma membrana em que há trocas.
né? Ela tem que ter uma certa estabilidade, uma coerência interna, a teoria, né? Um pensamento, ela tem que ter uma estabilidade, uma coerência interna, mas ela tem que estar aberta para aquilo que possa vir complementar, aquilo que possa vir alterar alguma informação. Uma teoria que ela está fechada, né? Eu falo muito disso até no meu mestrado, meu doutorado, que é justamente isso que atrapalha que nós possamos lidar com o ser humano, porque o ser humano nós somos seres que estamos aqui para, tá aqui, ó, o autoconhecimento. Nós precisamos sair desses castelos, né? A expressão que eu uso é desse encastelar, de ficar preso ali numa torre lá no alto, achando que é a melhor teoria de todas e que ela é perfeita, ou seja, completa, que ela não admite mudanças. E a única coisa que não admite mudanças são as leis divinas, como a gente já viu. De resto, tudo muda. Tudo está sujeito à transformação. Então, nós precisamos entender que o progresso é o resultado de uma série de acontecimentos, né, ligados à questão do sujeito e do seu contexto, né, das relações em que ele vive, do conhecimento que ele adquire com a exploração, a pesquisa. Kardec assevera que fé verdadeira só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Veja que agora a gente não está falando só de um conhecimento racional. A gente está falando que até a fé, que seria algo, vamos dizer assim, do âmbito individual, de religioso, de um mistério, de algo que não se possa, vamos usar a palavra aqui, vamos ser bem direto, não se possa raciocinar sobre isso, porque é algo que tem que se acreditar. Quando a gente fala em dogmas, você tem que acreditar sem questionar. E Kardec, ele vai em outra direção. Ele diz que não pode ser dogmático, não pode ser fechado, né? Não pode ser algo que você tem que acreditar e acabou, e se encerrou o assunto, mas não, tem que passar pelo crivo da razão, tem que passar pela experimentação, tem que passar pelo bom senso, e ela tem que perdurar, olha que ele fala, em todas as épocas da humanidade. Adverte-nos quanto à necessária dose de lógica e bom senso frente ao volume de informações, descobertas e avanços tecnológicos, dentre outras consequências do progresso, os que exigem um estudo perseverante e aprofundado de todos os interessados em compreender o ensinamento universal dos espíritos. Tal estudo simboliza a prerrogativa da fé raciocinada, a única capaz de sustentar a atualidade da doutrina. Então, a doutrina é atual. Eu estou com o sol no rosto. Ela é atual, ela não está ultrapassada. Por quê? Porque nós passamos pelo crivo da razão, pelo bom senso, nós contextualizamos, nós fazemos de todo aquele conjunto de conhecimento, né, e o exercício dessa fé como algo que precisa acompanhar o progresso, precisa de um estudo, precisa de um olhar cuidadoso, aprofundado, né?
Desse modo, o Espírito da Verdade modifica o conceito de fé, adequando-o às necessidades dos novos tempos. E, no exercício dessa fé, apoiada na razão e no bom senso, constrói seu método de investigação das leis que regem o plano espiritual, trazendo à luz a doutrina dos espíritos. É isso. Olha que bacana, né? O Espírito de Verdade, ele... Quando a gente entende que o Espírito da Verdade, ou ele é Jesus se manifestando ali na obra espírita, na codificação, ou é alguém que o representa e fala em nome de Jesus, né? Então, se representa e fala em nome de Jesus. Que ele traz esse novo conceito. Isso é tão importante, por quê? Porque uma coisa é o entendimento de fé pelo ser humano, então o espírito encarnado em processo de evolução, que tem um entendimento restrito, né? Muitas vezes influenciado pelos dogmas de uma religião, né? De uma igreja, a Igreja Católica, historicamente, né? E depois a protestante. Elas trazem dogmas, elas trazem um ensinamento que não deve ser contestado. Foi criado por esses homens. Então, muita coisa ali que se diz em nome de Deus, né? Se faz uma interpretação dos ensinamentos de Jesus, nós estamos olhando para a manifestação de um ser humano falível, que não dispõe do entendimento completo. E outra coisa é quando o próprio Jesus ou seu representante fala e traz os conhecimentos. Então, nós temos a possibilidade, dentro da doutrina espírita, de ter acesso à informação do que é fé vinda por Jesus. Algo que... cadê? Adequa, né? E vai se adequando a todos os tempos. Então, não é algo que fica ultrapassado, né? Está sempre em progresso, está sempre se ajustando para que nós possamos o quê? Aí ele fala, o exercício da fé, para que possamos exercer essa fé. Com razão e bom senso. Aquilo que a gente considera fé, mas que nos leva a agir contra os ensinamentos de Jesus, é um contrassenso. Não está no bom senso, tá? É contrassenso. Não é racional, não é lógico, não vou agir contra aquilo que Jesus falou em nome de uma fé que seria protagonizada dentro de uma religião cristã. Não faz sentido algum. Não resta dúvida que a filosofia é responsável por indicar a disposição interior de quem estima o saber, procura por ele e o respeita. Os métodos surgem como resposta à atitude responsável por essa busca, mediadora da relação entre pesquisador e pesquisa. Então aqui ele está falando da filosofia, né? O que esse capítulo, de certa forma, está nos trazendo, aqui no começo do capítulo pelo menos, é a gente consolidar uma ideia de que a parte filosófica, a parte científica e a parte moral, né? Os alicerces da doutrina espírita, colocam
a necessidade que nós temos de acompanhar o progresso da ciência, né, do pensamento, e não nos fecharmos naquilo que a gente conhece, acreditando ser a verdade, porque não é. Nós não alcançamos. Então, está nos instigando sempre a abrir para o aprendizado, para a pesquisa, para a filosofia no sentido de questionar, da maiêutica, de fazer as perguntas, de querer conhecer, explorar o mundo, os fenômenos que ocorrem, tanto materiais, né, quanto espirituais. O diálogo socrático é o método do logos, então, da razão, para chegar à conduta reta. Isto é, os conceitos que designariam o que somos como seres humanos e aos valores nos quais sustentaríamos a nossa ação para a virtude. Para Sócrates, a vida não seria um simples progresso teórico de pensamento, mas um convite ao pensar e uma forma de reeducação desse pensar. Assim, ao propormos um estudo minucioso e reflexivo sobre as obras básicas da codificação espírita, também o fazemos como uma forma de pensar e reeducar o nosso pensar sobre o mundo interior e exterior. Então veja que aqui ele também traz uma proposta para essa obra, o estudo que nós estamos fazendo, lembrando que Sócrates, ele estava usando do método racional, né? Pensar para se chegar ao que é o certo a se fazer. Ele queria conhecer o ser humano, ele queria questionar, né? Perguntar. As perguntas, elas não devem ser encerradas quando se alcança uma resposta. Esse método, ele nos leva, inclusive, a pegar essa resposta e trazer para um novo questionamento. Então, está em constante pensar. É um processo de reflexão permanente, em que a gente se coloca, não é duvidar de tudo, tá? Não é isso, então pergunta, parece que nunca se chega a algum lugar, tá duvidando das coisas, não. Mas como a gente ainda não alcançou a verdade, a nossa forma de progredir é uma forma de investigar sempre aquilo que se apresenta para nós. Então, é um progresso teórico, mas é um processo de pensar de forma, né, que a gente possa transitar, dialogar com outras formas de pensar, com outros entendimentos sobre a vida. Então a gente não se fecha, mas a gente deixa a nossa teoria um pouco mais aberta, flexível, para que a gente possa dialogar e trocar experiências, trocar entendimento. Então eu pensei numa coisa, você pensou em outra. Opa, como é que é isso? Então, não é uma luta, uma briga entre o que eu penso e o que você pensa, e eu tenho que estar certo e você tem que estar errado para que prevaleça a forma como eu penso. Não, tem que ser em conjunto. Eu estou pensando isso, mas estou pensando aquilo. Tá, o que te levou a pensar isso? E o que me leva a pensar sobre aquilo? Eu considerei tais elementos, eu considerei aqueles outros. Mas se a gente perceber que tem tudo isso junto, como é que faz? Veja que é um constante pensar, analisar, investigar e consultar, né? Verificar o que mais se sabe sobre esse assunto. Né? Tantas pessoas estudando, ampliando os seus saberes,
E é muito bonito quando ele fala que é uma reeducação do pensar. Porque nós fomos educados a pensar de determinada forma. Já paramos para pensar nisso? Que a nossa forma de pensar, ela foi meio que programada, né? Pela ciência materialista. E ele fala que, né, em algum momento aqui nós falamos da questão da reencarnação. É importante que a gente se lembre que nós somos espíritos, ó, que estamos encarnando, desencarnando. Então, eu vivi naquele momento da humanidade em que se pensava que a Terra era o centro do universo. Aí eu vivi naquele momento da humanidade que se pensava que a Terra era plana. Isso evoluiu, mas tem gente que reencarnou e está dizendo que a Terra é plana. Então, achar que hoje em dia, em pleno 2026, acreditar que a Terra é plana é se fechar. Só que essa pessoa não trouxe esse conhecimento de agora. Ela está reproduzindo um pensamento em que ela teve contato lá em outra época, só que ela está engessada, ela está rígida. E não é uma pessoa só. Se ainda fosse assim, ia estremecer ali a forma dela pensar. Mas ela encontra outras pessoas que reencarnaram e que pensam da mesma forma. E assim acontece da gente encontrar pessoas e formar esses grupos que pensam de forma semelhante. E com isso, existe uma dificuldade de se pensar diferente quando o grupo reforça essa forma de pensar. A gente vê isso, práticas, por exemplo, vamos lá olhar nosso passado, vamos lá olhar na história. Quando existiu a escravidão, nós temos pessoas que defendem a escravidão ainda hoje. Por quê? Porque essas pessoas retornaram. Só que elas não mudaram, não reeducaram a sua forma de pensar. Quando que a gente começa a ter a possibilidade de reeducar a nossa forma de pensar? É lá no início da vida, nos 7 primeiros anos de vida, na flexibilidade que nós temos, num processo de hipnose, né? Emmanuel usa essa expressão, é quando o espírito nasce num corpo e que ele vai absorver. Maria Montessori percebeu isso, ela diz que é mente absorvente, ela precisa absorver, ela precisa aprender informações que estão ali no mundo, e disso ali os seus pais, né? Os seus pares, os educadores, os adultos, que são referências no cuidado desta criança, que vão passar essas informações. Acontece que, a depender de como foi feita essa educação, essa criança, por alguma razão, está numa família que pensa de determinada forma, pensamento mais rígido, ou então que não estimulou a criança a desenvolver uma flexibilidade, né, reeducar a sua forma de compreender o mundo, perceber a diversidade das coisas, ela caminha para outra etapa da vida, outro setênio, dos 7 aos 14, depois dos 14 aos 21, ela vai ali mostrando cada vez mais a bagagem que ela trouxe, que está no seu inconsciente. E aí, né, tá lá no perispírito, está no inconsciente, e começa a se manifestar. Então esse espírito vai se mostrando com as suas más inclinações, como diria Kardec, né, na obra espírita. E vai mostrando as suas inclinações, vai mostrando aquela bagagem de conhecimento, a forma de pensar, de ver a vida. A gente já vem com isso. Então não é de agora. A gente vê agora reflexo de passado, reflexo de encarnações passadas, reflexo da forma como a humanidade já se comportou, de coisas que ela já fez. Isso volta.
Só que, como é uma reencarnação, nós temos a oportunidade de educar, de transformar essa forma de sentir e de pensar, de compreender o mundo e as pessoas. E com isso é a nova chance que nós temos de regenerar aquilo que foi degenerado. Dizendo isso, a gente pode entender que alguns espíritos estão aqui fazendo coisas que foram feitas em séculos e séculos atrás. Eles estão repetindo numa rigidez cognitiva. O termo é esse, né? A pessoa não consegue pensar, se abrir para pensar de forma diferente. Ela acredita aquilo lá que ela viveu, aquela experiência que foi individual ou ainda coletiva, que atendeu a alguns interesses particulares, volta para esta. Ela não consegue se reeducar nesse sentido de uma maior flexibilidade, ela sustenta uma rigidez cognitiva e vai sustentando uma prática baseada naquelas teorias, naquela forma de pensar que estão lá atrás, repete aqui e a coisa não evolui. Então nós estamos falando de uma dificuldade de progredir o pensamento, né? O homem pode alcançar harmonia interior pelo domínio completo sobre si, consoante as leis que identifica ao sondar sua consciência, à semelhança de Sócrates, e mais bem explicitadas posteriormente pelo Espírito da Verdade. Essa verdade se confirma na resposta dos espíritos luminares ao mestre Lyonês na questão 621 do Livro dos Espíritos, segundo a qual a lei de Deus está inscrita na consciência. Eu estava só esperando o momento da gente falar isso. Portanto, o autodescobrimento, que é uma expressão mais interessante do que autoconhecimento, mas vamos lá. Então, o autodescobrimento é um processo intransferível. Só eu posso fazer comigo mesma, você vai fazer com você, e cada um faz consigo próprio. Não dá para alguém se conhecer, né? Me conhecer, né, por mim, fazer isso por mim, não dá. Assim como não dá para comer por mim, respirar por mim, não dá, né? Então é intransferível e inadiável. Olha só, inadiável, de descoberta do Deus em nós. Sintetizando o pensamento socrático, a virtude e a felicidade deslocaram-se para o interior do homem. Da mesma forma, o ensinamento universal dos Espíritos será o caminho da verdade e da vida, se o trouxermos para dentro de nós, pelo exercício do diálogo, da razão, do bom senso e, sobretudo, da vivência do bem. Nós vamos fazer a pausa aqui, mas é muito importante que a gente considere o que trata a questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz que a lei de Deus está inscrita na consciência. A gente precisa do autodescobrimento para quê? Para acessar as leis que estão em nós. As leis não estão fora. A lei está aí no mundo, tem que descobrir aí a lei da gravidade, lei do não sei o quê. As leis divinas que devem reger a nossa vida estão em nós. Só que a gente precisa tomar consciência disso e viver com consciência. Então, eu sei que as leis divinas estão na minha consciência. Tá, e aí? Como é que eu faço para acessar? Então, eu tenho que fazer tal prática, tal técnica, tal. A gente vai precisar fazer esse caminho para o interior. Descobrir quem nós somos. Encontrar o Deus que está em nós. Porque viver com consciência é viver segundo as leis divinas.